Porque todo gestor de telecomunicações ele deve entender sobre FOBO. E aí é um processo. FOBO é um transtorno. Então aqui a gente está falando da área de saúde e bem-estar das pessoas. E uma das coisas que eu sempre faço na minha atividade de trabalho é pensar não só em números, mas em pessoas. Na metodologia que eu tenho, que é a Reduza Custo Todo Mês, existem dois pilares: o pilar de negociação e o pilar de gestão. Em ambos, a gente olha principalmente negociação, financeiro, otimização de custos e gestão, gerenciar os serviços. Mas ambos, a gente tem que ver pessoas. A gente tem que enxergar quem são elas, ou o que é que elas precisam de serviços, como é que elas usam, como é que elas não usam, como é que é esse cenário. Partindo desse princípio, o FOBO, esse transtorno na tomada de decisão, se a pessoa consegue ou não tomar a melhor decisão, quando um cliente me contrata, ou seja, contratou os meus serviços para eu gerenciar lá os serviços, otimizar as despesas, ele está contratando também uma tomada de decisão. Ele não precisa tomar as decisões sozinho. Ele tem um apoio, e um apoio onde eu tenho uma metodologia de como fazer cada passo a passo. Então, você entender de FOBO facilita para você seguir um passo a passo. Porque você está vendo essa aula, você está vendo essas informações, já é um passo a mais para você não ter a FOBO, ou então diminuir a intensidade dela. Ou se alguém no gerenciamento de serviços tem ou um decisor, você vai conseguir otimizar isso. Se você tem, você é o gestor de telecomunicações ou decisor, isso vai te facilitar. Então, por isso que eu tenho a metodologia. E por que você deve entender? É porque você vai ter um passo a passo. Você vai ter uma noção de: eu não vou travar na busca de ofertas, eu vou saber como fazer. Eu vou ter uma noção de onde procurar e como procurar. Isso tudo faz com que a pessoa, por exemplo, eu, gestor de telecomunicações, saiba quais são as melhores ofertas, quais são as melhores propostas, onde é que eu vejo essas informações. E que tem lugares diferentes. Tem situação que um contrato de pessoa física é em um lugar, contrato de pessoa jurídica é outro lugar. Outros tipos de contrato, seja pessoa jurídica ou física, ou telefonia móvel, ou banda larga, é em outro lugar que você busca. E tem situações que a gente vai fazer a análise e busca de ofertas que a gente tem que procurar em 2, 3, 4, 5 lugares diferentes. Seja por telefone, seja pela internet, seja presencial, não hoje em dia. Mas você pode ter a necessidade de uma visita de um consultor, de uma prestadora ou de gerente de negócio para poder avançar com a negociação e buscar melhores valores. Então existem diversas opções. E o FOMO, esse transtorno, ele afeta quem não sabe qual é a melhor opção. A ideia é, a metodologia que eu tenho, esses conceitos, essas informações, esse fluxo que eu estou te passando aqui, te ajuda a ter uma noção da melhor proposta. Essa é a ideia. Por isso que todo gestor de telecomunicações deve entender, deve saber sobre FOBO, porque isso ajuda, além dele, todas as pessoas que estão ao redor, seja um diretor, seja o CEO da empresa, o CFO, CEO, qualquer pessoa envolvida em uma organização ou até um cliente de pessoa física. A gente tem como ter uma noção e uma exatidão de qual é a melhor proposta. Até aquelas propostas que a gente não sabe o valor final, pelo menos quando a gente vai para a negociação, qual é o valor final que pode ser que ela chegue, mas a gente tem uma base. Então aquela foi uma boa proposta? Foi. Então você tem uma noção sobre isso. Essa é a ideia, por isso que você deve ficar ciente de FOBO e cuidar dessa saúde mental.